Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitas vezes as pessoas dizem: a vida não é justa. Sim, há muitas dificuldades, muitos problemas que pessoas encontram na vida e depois dizem: a vida não é justa. Vamos ver um versículo aqui interessante que muitas pessoas não entendem. E este é em João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, isso está a dizer que não podemos ir a Cristo se o Pai Celeste não nos chamar. Então Ele, Jesus Cristo, vai ressuscitar essa pessoa na segunda vinda dele. Pessoas podem, analisando isto e pensando isto, podem pensar: mas então isso é justo? E se Deus não me chama? Porque diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, o não chamar. Irmãos, Deus é justo porque só chama ou traz alguns. Ora, está claro, Deus é justo. Então qual é a resposta? Qual é o entendimento correto ao que lemos aqui em João 6:44? Ora, o que vemos hoje em dia é muitas pessoas a se esforçarem a salvar mais pessoas. E estão a fazer tudo para pregar, para salvar mais pessoas. Mas o que lemos aqui em João 6:44 é: se o Pai não trouxer essa pessoa, os nossos esforços são em vão. Sim, porque muitas pessoas dizem: olha, eu vou pregar e você só precisa aceitar a Cristo. Mas Deus aceita doutrinas falsas, ensinos incorretos? Vejamos uma parábola aqui em Mateus 22. Mateus 22. Aqui vemos uma parábola acerca de uma chamada para irem a um casamento. Vemos aqui Mateus 22 e diz assim, vê-se nesta parábola que Jesus Cristo começou a falar em parábolas e disse que o reino dos céus, lê-se no versículo 2, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Aqui vê-se uma chamada. E estes não quiseram ir. Então vemos aqui pessoas a ser chamadas nesta parábola, que é uma parábola que demonstra uma semelhança ao reino dos céus, ao reino de Deus. Vê-se aqui que pessoas foram chamadas por Deus e não quiseram ir. E depois enviou outros servos e também não quiseram ir. Até muitos, vê-se aí no versículo 6, apoderaram-se desses que estavam a dar a chamada e os ultrajaram e mataram. E vê-se então no versículo 8 e 9. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Deus está a chamar pessoas. E nesta parábola está-se a ler que alguns não eram dignos. E depois lê-se assim, um bocadinho mais adiante, na conclusão desta parábola,
diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então vemos que, primeiro, ninguém pode vir a Cristo a não ser que seja chamado, a que o Pai o traga, ou trazer, para trazer a Ele. Mas depois diz que muitos não eram dignos e rejeitaram a chamada. E depois diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isto é um ponto importante para entendermos. E é o tema que vamos abordar hoje, que, digamos assim, é o tema, digamos, debaixo deste título, desta pergunta, é hoje o único dia da salvação? Vejam aqui em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Aqui lê-se, começando no versículo 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e que venham ao conhecimento da verdade. Então, por que diz que ninguém pode vir a Cristo a não ser que o Pai os venha, os traga, os venha, os chame, os venha chamar? Porque vimos que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas, por outro lado, vemos aqui que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Parece um pouco contraditório, não parece? Ora, vejam uma outra escritura que nos revela este mistério. Porque isto, ao fim de contas, é um mistério, irmãos. Isto é um mistério. E vamos então ler Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, irmãos, aliás, é de uma secção de escritura de Romanos que começa no capítulo 10, porque no capítulo 10 Paulo está a escrever aos Romanos a dizer, irmãos, no versículo 1, o meu bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eu tenho testemunho que têm zelo de Deus, Romanos 10, versículo 2, mas não com entendimento. Porque quando não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E por isso vemos, se você olhar para a história, você vê que os israelitas, de uma maneira geral, rejeitaram a Deus. Acabaram por ser expulsos, foram dispersos. E quando digo israelitas, não estou só a falar de uma das 12 tribos de Judá, os judeus, mas estou a falar de todas as tribos israelitas. Irmãos, depois Paulo, no capítulo 11, continua a dizer, no versículo 1, digo depois, porventura, rejeitou Deus o teu povo? Então este povo que foi disperso, milhares e milhares de israelitas morreram sem realmente conhecerem a Cristo. Sim, tinham zelo de Deus, como diz no capítulo 10, versículo 2, mas não com entendimento. Pode-se dizer isso hoje de muitos, digamos assim, chamados, entre aspas, de cristãos. Sim, muitas pessoas dizem que são cristãos, mas que não praticam o caminho de vida que Cristo exemplificou e que nos deu como padrão de seguirmos e imitarmos a Ele. E por isso, se nós não estamos a seguir esse padrão e não estamos a imitar a Jesus Cristo, nós então não somos verdadeiramente cristãos. Sim, temos um título, mas é pura e simplesmente um título.
não é um verdadeiro cristão no coração e na mente. E por isso temos aqui a pergunta. Paulo pergunta, porventura rejeitou Deus o seu povo? E a resposta dele está um bocadinho mais adiante, vê-se aí no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, este mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quer dizer que esses israelitas foram feitos cegos. Os corações deles foram endurecidos até que houvesse um certo número de gentios dentro deste grupo de pessoas que Deus está a chamar e que estão escolhidos. Aí está um grande segredo, irmãos, que hoje não é o único dia de salvação. Sim, é um dia de salvação para aqueles que estão chamados e escolhidos, mas para os que não estão chamados e escolhidos, será no futuro. Isso é um segredo. Porque diz, então, no versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Por de Sião virá o libertador, isto é Jesus Cristo, e desviará de Jacó, os filhos de Jacó, as impiedades. Então vemos, irmãos, que há mais no plano de Deus do que pura e simplesmente aceitar a Cristo. Precisamos de entender que há uma chamada e que há uma necessidade de sermos escolhidos, isto é, respondermos a essa chamada. No mesmo capítulo, no versículo 33, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. As pessoas não entendem isto. Pura e simplesmente não entendem. E por isso é que lemos aqui, no versículo 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Para com todos usar de misericórdia. As pessoas não entendem isto. Isto é a sabedoria de Deus. Isto é o mistério de Deus. Estamos a entender o que estamos a ler aqui. Deus permitiu as pessoas estarem desobedientes. Nesta vida. Nesta primeira vida física. Exceto aqueles que Ele chama. E aqueles que respondem à chamada para serem escolhidos. Porque os outros serão chamados mais tarde, depois da vinda de Cristo, quando Cristo estiver a reinar na terra ou na ressurreição depois do milénio. Porque diz em Apocalipse 20 que vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Lemos isso no versículo 4 a 6, essa é a primeira ressurreição, mas depois do milénio vai haver uma segunda ressurreição. Isso está em perfeita harmonia com 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição. Vamos então ler 1 Coríntios 15, começando aqui nesta secção de 1 Coríntios 15, está a falar acerca da ressurreição neste capítulo, e lemos aqui que Cristo ressuscitou, vê-se nos primeiros versículos, ao terceiro dia, tendo estado morto por 3 dias e 3 noites,
como lemos em Mateus 12, 40. E depois vê-se que ele foi visto por muitas pessoas, e por isso houve muitas testemunhas a testemunhar que ele, na realidade, tinha ressuscitado. E depois vemos que se as pessoas dizem que Cristo não ressuscitou, a nossa fé, esta pregação da Boa Nova, é tudo em vão, como lemos no versículo 14. E por isso lemos um bocadinho mais adiante, no versículo 20. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, alguma pessoa que mais cedo ou mais tarde não vai morrer? Todos morrem. Porque através de um homem veio a morte. Assim também todos serão vivificados. Todos ressuscitarão em Cristo, pelo que Cristo fez. Todos. Irmãos, todos significa todos. Não é só alguns, é todos. Mas cada um em sua ordem. Primeiro Cristo, como lemos no versículo 23. Depois os que são de Cristo na sua vinda, isto é, na sua segunda vinda, ao início do milénio. E versículo 24. Depois virá o fim. Isto é, depois do milénio, virá o fim, e então os outros ressuscitarão, assim como vai haver o dia do juízo. Irmãos, isto é tudo parte de um plano. Porque Deus nos chama agora para um propósito. Precisamos de entender o plano de Deus, que a chamada de Deus tem um objetivo. Sim, só um certo número de pessoas estarão à vinda de Cristo ressuscitados. Não vai ser milhões e milhões de pessoas. Apocalipse 14, versículo 1 a 4, dá uma implicação que poderia só ser 144.000 pessoas ressuscitadas. Se de facto só será 144.000, é um número muito pequeno, realmente, irmãos, desde os dias de Adão e Eva. Mas, então, porquê é que estamos a ser chamados? E então, porquê é que são tão poucos? Porque diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e ainda poucos, menos serão fiéis até ao fim para estarem com Cristo. Então Deus é justo, visto que vemos que Ele quer que todo mundo seja salvo. Se este é o único dia de salvação, então estes milhares e milhares de pessoas que vivem hoje e que viveram nos anos passados e que nunca viveram o verdadeiro caminho de Cristo, estão perdidos porque nunca aceitaram Cristo. Irmãos, aí está um mal entendido, porque aceitar Cristo é simplesmente começar a crer no que Ele diz e fazer um compromisso de viver como Ele, mas é só o primeiro passo. O batismo é só o primeiro passo. Temos que andar para a frente. Então vemos assim a primeira vinda de Cristo, quando Ele veio pela primeira vez, para se qualificar como nosso Salvador. Ele pagou o preço dos nossos pecados e Ele foi qualificado como Salvador e ressuscitou. Agora, como nosso sumo sacerdote, Ele está a intervir e a defender-nos perante os ataques de Satanás, que nos acusa dia e noite perante o trono de Deus, como lemos em Apocalipse 12, cerca do versículo 9. Mas nós estamos à espera da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, aqueles que estão chamados, aqueles que vão ressuscitar, aqueles
a que estes dias hoje foi o dia de salvação e que responderam à chamada e que obedeceram à vontade do Pai, que inclui os 10 mandamentos, mas inclui guardar os dias santos e outras leis de Deus, leis espirituais que nunca mudam. Então esses que se comprometeram e que foram fiéis até ao fim, não é só aceitar, isso é o começo. É continuar no caminho até ao fim e ser fiéis até ao fim. Esses é que vão estar com Cristo. Quando Cristo vier para a sua segunda vinda, ele então, já qualificado como Salvador, o que nos salva individualmente, vem para salvar este mundo. Vem para salvar estes países. Seja o Brasil, seja Angola, seja Moçambique, seja os Açores e Portugal, seja o Cabo Verde, seja São Tomé e Príncipe, seja a Inglaterra, seja a Alemanha, seja a China, seja o Japão, seja a Coreia, vem para salvar o mundo todo. E hoje, nestes dias, não há esperança de salvação. Não há. Não há. E por isso Jesus Cristo vem para governar a terra como o governador supremo, como o presidente da terra, como o rei dos reis da terra, o presidente dos presidentes da terra. Então, quais são os outros presidentes? Vai haver outro presidente sobre esta nação, outro presidente sobre aquela nação, então, mas vai haver um presidente dos presidentes, o rei dos reis. Vai ser Cristo. Sim, não vai ser uma ditadura, mas também não vai ser uma democracia. Não vai ser um socialismo, nem vai ser um capitalismo. Vai ser o governo de Deus. Um governo baseado em leis de amor e de pôr o outro acima de nós. Um governo que o mundo não entende e que rejeita. Ele virá para ajudar a humanidade a mudar de como vivemos, para a humanidade reconhecer que somos pecadores e temos que mudar do velho homem para o novo homem. A humanidade inteira. Não é só uma ou outra pessoa aqui ou lá. Nós temos uma natureza humana, uma carnalidade natural, porque somos feitos de carne. E por isso somos carnais. E esta fraqueza é facilmente influenciada por ideias, por ensinos, por influências da sociedade, influências e pressões de amigos, em vez de estarmos a seguir só a Escritura, a seguir a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus Cristo, que Ele é o porta-voz, Ele é o verbo, Ele é aquele que falou, a voz, que deu as instruções do Pai, os comandos do Pai. Foi Jesus Cristo que nos deu esses comandos. E por isso Jesus Cristo virá à segunda vinda para salvar o mundo. Esse é o dia da salvação, irmãos. Hoje é um dia de salvação, mas como se fosse um aqui, outro acolá, para aqueles que são chamados e escolhidos. E muitos são chamados e ainda menos são escolhidos. E ainda menos são fiéis até ao fim. É só para esses poucos é que hoje é o dia de salvação. Hoje. Para o resto da humanidade, o dia de salvação será depois da vinda de Cristo, no reino milenar ou na segunda ressurreição.
Porque vai haver uma segunda ressurreição, a uma vida física, como vou mostrar daqui a pouco. Ora, então qual é a nossa responsabilidade agora, irmãos? A nossa responsabilidade é dupla, digamos assim. É dupla. Primeiro é pregar o Evangelho. Sim. Mateus 24:14 descreve essa primeira responsabilidade de nós, como membros do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. Temos uma responsabilidade. Mateus 24:14. E aí lemos 24:14. E este Evangelho do Reino, esta boa nova do governo de Deus que vai reinar na terra, será pregado em todo o mundo. Estas boas notícias que Deus vai reinar vai ser pregado em todo o mundo. Para quê? Em testemunho a todas as nações. Não diz para salvar mais almas. Não diz para mais pessoas aceitarem a Cristo. Sim, que bom se aceitarem, mas a missão é de pregar a boa nova do governo de Deus, do reino de Deus na terra, para trazer paz ao mundo. Porque vocês podem ir votar nas eleições para este presidente ou aquele presidente, mas, irmãos, nenhum deles, seja de qualquer nação, vai trazer paz ao seu país. Vai trazer prosperidade ao seu país. Nenhum deles vai trazer felicidade a todas as pessoas no seu país. Sim, fazem muitas promessas, mas a verdadeira promessa é do governo de Deus reinar na terra e trazer paz à terra e a todas as nações, trazer prosperidade. Irmãos, noutras palavras, é fazer deste planeta um paraíso. Um paraíso. Sim, porque o Éden, o jardim do Éden era um paraíso, mas foi destruído. Hoje, não temos paraíso na terra. Mas quando Jesus Cristo vier reinar à sua segunda vinda, estabelecer o governo de Deus a reinar na terra, com governantes que estão qualificados para reinar com ele, e quem são esses governantes que estão qualificados para reinar com Cristo? Somos nós que somos chamados, não porque sou melhor do que os outros, mas porque Deus decidiu me escolher. Não sei porquê, ou decidiu escolher a você. Não sei porquê, Deus sabe. Mas Deus, ao escolher você, pôs você no dia de juízo, hoje. E agora, você é responsável de responder a essa chamada para ser escolhido. E agora, uma vez que seja escolhido, então agora tem que praticar, porque você se compromete. O batismo é um compromisso a obedecer, fazer as vontades do Pai e viver, obedecer às leis de Deus. E não é só os 10 mandamentos, irmãos. É os outros mandamentos adicionais. E por isso, quando Cristo vier, vai trazer paz, e essa, para nós, hoje, a missão é de proclamar esta boa nova, de que quando Cristo vier, vai trazer paz à terra. Mas temos uma segunda missão, irmãos. Temos uma segunda missão. E qual é essa? Essa está em Mateus 28. Em Mateus 28. Em Mateus 28, porque aí lemos que, no versículo 18, disse Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. E por isso Ele diz, vai. Por isso, pela autoridade dele, Ele diz, vai e faz discípulos. O que é um discípulo?
Um discípulo de Jesus Cristo é aquele que faz o que Jesus Cristo fez. Algumas pessoas dizem, olha, eu estou a discipular e sou um discípulo e coisas assim. Mas estão realmente a fazer o que Jesus Cristo nos diz para fazer? Por exemplo, Jesus Cristo guardou o sábado. Oh, não. Isso não é para nós angolanos, ou não é para nós brasileiros, não é para nós portugueses. Isso é para os judeus. Não, irmãos. Esses são dias de Deus. Foram dados desde a criação a Adão e a Eva, o sábado, para toda a humanidade, para todo o homem. E igualmente a isso, Deus tem as suas solenidades de Deus. Não é dos judeus, mas é de Deus. Levíticos 23. Estamos a guardar, a observar realmente as solenidades de Deus. Oh, eu já vi pessoas que dizem, olha, eu guardo as solenidades de Deus. Eu observo, eu lembro-me das solenidades de Deus. Sim, num calendário, olha, hoje é isto. Mas não praticam o que deve ser feito nesses dias. Por exemplo, nesses dias tem que haver uma assembleia solene. E se é o dia de expiação, tem que jejuar. Oh, eu lembro do dia, mas lembram-se depois do dia ter terminado. Ou coisa assim. Oh, das solenidades, uma das festivais de Deus, das festas santas de Deus, é a Páscoa. Oh, eu faço a Páscoa quando quiser me apetecer. Mas a Bíblia diz claramente, o dia 14 do primeiro mês do calendário de Deus, é o dia da Páscoa. Ah, não, mas eu guardo no dia 15. Ou eu guardo 3 vezes por ano, ou 4 vezes por ano, ou todos os domingos, ou quando eu me apetece. Irmão, isso não é fazer a vontade do Pai. Somos o quê? Somos soberbos, somos arrogantes, pensamos que sabemos tudo. E por isso, irmãos, nós temos que ensinar àqueles que são chamados e escolhidos. Temos que ensinar a eles a guardar todas as coisas que Jesus Cristo nos mandou. É o que lemos no versículo 20. Ensinar a guardar todas as coisas que Jesus Cristo nos mandou. Oh, eu aceito Cristo, eu dou o meu coração a Cristo e então já vou estar salvo. Olha, o ladrão na cruz, ele diz, olha, Jesus Cristo disse, eu te digo, estarás comigo no paraíso. A palavra que foi adicionada em português, porque em português diz, eu te digo que estarás comigo no paraíso. Eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ou eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas a palavra que foi adicionada no português. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. As pessoas dizem, o paraíso é o céu. Quem disse que o paraíso é o céu? Então o Éden não era um paraíso, era na terra? E quando Jesus Cristo vier para a terra durante esse milénio, não vai fazer da terra um paraíso? Vai ser uma beleza. Quando todo mundo obedece às leis de Deus, este mundo vai ser um paraíso. E depois vai haver a segunda ressurreição depois do milénio, quando aquelas pessoas ressuscitarem como seres físicos, vão estar num paraíso. Mas vai ser na terra, como seres físicos. E por isso quando Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isto é, na segunda ressurreição, quando vais ter uma vida física, e então vais ter que vencer as fraquezas da carne. Sim, aceitaste, mas ainda tens que seguir o caminho e praticar e provar que és fiel. Irmãos, depois da vinda de Cristo, nós, os que somos chamados hoje, vamos ter uma grande responsabilidade de ensinar às outras pessoas no mundo a virem a ser
como Cristo é. É o que diz aqui. Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 20. Precisamos de guardar, precisamos de obedecer. Não é só aceitar. E por isso nós, hoje em dia, temos que aprender isso. E depois, na segunda ressurreição, depois do milénio, vamos ver esses entes familiares que não acreditaram hoje em dia, que não praticaram hoje em dia, que não souberam quem é o verdadeiro Cristo. Vamos ver esses seres a ser ressuscitados. Esse é o dia do juízo. E o dia do juízo vamos ver israelitas e judeus juntos levantar-se no dia do juízo. Vejam em Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, versículo 21. Mateus 11, versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido, com saco e cinza, com cinza. Ai de ti, estes povos desta vila, ou desta cidade, ou daquela cidade, nos dias de Cristo, porque se aqueles de Tiro e de Sidom tivessem sabido isto que vocês estão a ver, tinham-se arrependido. Versículo 22. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vocês. E tu, Cafarnaum, outra região, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, até a destruição, até a sepultura. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, versículo 24, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. Quer dizer que estes dois grupos de pessoas, estes pecadores de Sodoma e Tiro, vão ressuscitar ao mesmo tempo que as pessoas israelitas. Veja também em Mateus, capítulo 12, versículo 41. Os ninavitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. Estão a ver aqui que vão ressurgir, que vão ressuscitar, que vão se pôr em pé. A rainha do sul se levantará ao mesmo tempo no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior que Salomão. E por isso vemos que este dia de juízo não vai ser uma ressurreição só para os judeus ou israelitas, mas para o mundo. Então vejamos esta profecia acerca da ressurreição dos israelitas. Essa profecia está em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Uma vez mais, irmãos, esta profecia, embora é uma profecia para os israelitas, vimos em Mateus 11 e 12 que é aplicável também aos gentios. Então, Ezequiel 37. Vemos aqui, em Ezequiel 37, que vemos aqui que ele recebeu, o Ezequiel recebeu uma visão aqui, e veio haver um vale cheio de muito numerosos ossos secos. E depois perguntou, olha, estes ossos vão ressuscitar, vão viver de novo? Lê-se isso no versículo 3. Então ele diz, eu não sei, Deus, mas tu sabes, diz-me. Então o Senhor Deus disse a Ezequiel, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis.
Isto é, farei entrar em vós o espírito do homem e vocês vão ressuscitar e viver de novo. Farei entrar em vós o sopro da vida de novo. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito do homem no homem, este sopro da vida, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então eu profetizei. E sim, então houve estes ossos que se achegaram, cada osso a seu osso. E depois vê-se no versículo 8, vieram os nervos, cresceu a carne. E então ficaram, digamos assim, corpos mortos no chão. Porque diz assim, ao fim do versículo 8, mas não havia neles o espírito. Eram corpos mortos, quer dizer, recriados. Estes corpos, manda ainda, não tinham vida. E depois no versículo 9 diz, e ele me disse, profetiza ao espírito, isto é o espírito do homem no homem, isto é o sopro da vida dessa pessoa, profetiza ao filho do homem e diz ao espírito do homem no homem. Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Isto é o sopro da vida de Deus, que cada individual estava guardado com as suas características quando tinham morrido. Deus tinha guardado essas características. No versículo 10, então eu profetizei, como deu ordem, e este espírito, o espírito do homem no homem, entrou em cada um desses corpos e eles viveram, isto é, ressuscitaram, isto é, se puseram em pé. Um exército grande e em extremo. Irmãos, isto é uma ressurreição física. Como vimos, tem carne, tem pele física. E depois diz no versículo 11, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E como vimos em Mateus 11 e Mateus 12, também é aplicável aos gentios. Todos vão ressuscitar ao mesmo tempo. E eles, quando ressuscitaram, vê-se aqui, eles dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. E nós mesmo estamos cortados. Não temos esperança. Agora vimos que desperdiçámos a vida. Deus existe. Estamos aqui. Não tenho esperança agora. Agora estou, digamos assim, em água quente. Estou encontrando uma situação difícil. E depois diz, versículo 12, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das sepulturas ao povo meu e vos trarei à terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer sair das vossas sepulturas ao povo meu. Quer dizer que quando ressuscitarem e estiverem em pé, vão ter uma oportunidade de conhecer Deus. Porque diz assim, sabereis que eu sou o Senhor. No versículo 13. Como é que sabem quem é o Senhor? Porque nós vamos ensinar a eles, vamos pregar a eles, eles vão ouvir porque estão arrependidos, eles vão então mudar a vida, vão comprometer-se a viver um novo caminho e então vão fazer o quê? Vão ser batizados, vão comprometer-se e depois do batismo, pela imposição das mãos, receberão o Espírito Santo de Deus e então começarão a viver o caminho. O caminho. E têm que ser fiéis até ao fim de quanto tempo esse período seja de vida. Pensamos que possivelmente seja cerca de 100 anos, como lemos em Isaías 65, versículo 20. Mas, seja isso ou não, o importante é que vão ter a oportunidade que nunca tiveram. Não é uma segunda chance. Sim, é uma segunda vida. Mas não é uma segunda chance. É a primeira chance. Porque nunca tiveram essa chance. Nunca souberam a verdade. Nunca tiveram uma oportunidade de se arrependerem. Porque nunca foram chamados e escolhidos. Mas agora, Deus os ressuscitou como chamados e escolhidos. Ele está a dar o ensino. E quando forem batizados
e após o batismo pela imposição das mãos receberem o Espírito Santo de Deus, diz assim no versículo 14: e porei em vós o meu Espírito, o Espírito de Deus, e vivereis. Oh, mas já estavam ressuscitados, já estavam a viver, então o que é este? E vivereis. Isto é, vão ter a vida eterna. Porque neles vai ser dado outro livro, o livro da vida, para poderem viver eternamente. E diz assim: sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Isto é uma grande profecia que explica que Deus não é injusto. Sim, há um dia de salvação para a humanidade inteira. É futuro. Para aqueles que estão a viver uma vida física no milénio, será nesse período. Mas para aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, vão ser ressuscitados depois do milénio, ao que nós chamamos a ressurreição depois dos 1000 anos, isto é, a segunda ressurreição, e então esses vão ter a oportunidade que nunca tiveram. Queridos irmãos, então este é o único dia de salvação? Não. Deus é injusto? Não. Deus, na sua sabedoria, como lemos em Romanos 11, na sua sabedoria, na profundidade da sua sabedoria, Ele sabe o que está a fazer para salvar mais pessoas. Deus tem um plano que, ao fim, terá um sucesso ainda maior por causa desta sequência de eventos que é tão sábia. Que é tão sábia. Vejam comigo, em conclusão, se faz favor, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, de novo. Romanos capítulo 10. Vamos ver alguns versículos. Já lemos versículo 1 a 4, ou aliás, lemos versículo 1 a 3, Romanos 10, versículo 1 a 3. Lemos que essas pessoas não entendem a justiça de Deus, estão procurando estabelecer a sua própria justiça. E depois lemos no versículo 4, porque o fim da lei, o objetivo da lei, a intenção final da lei é Cristo. É nós virmos a ser como Cristo é, para a justiça de todo aquele que acredita em Cristo. Isto é, para nós virmos a ser como Cristo é, para a justiça, para praticarmos a justiça, porque nós que cremos em Cristo, obedecemos ao que Ele diz. Se nós acreditamos nele ou cremos nele, fazemos o que Ele diz para nós fazermos. O que é que Ele disse para nós fazermos em Mateus 28? Ao fim de Mateus 28, diz assim, para ensinar a eles guardarem tudo o que eu vos tenho mandado. Isso é crer em Cristo. Quando eu creio em Cristo, eu vou fazer o que Ele diz para nós fazermos. Isto é, guardar tudo o que Ele nos está a ensinar. E por isso, o propósito da lei é para nós virmos a ser como Cristo, para sermos justos. Isto é, aqueles nós que acreditamos em Cristo e por isso praticamos o que Ele diz para nós praticarmos. E depois, em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, como lemos há pouco, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Este plano é tão maravilhoso, é tão sábio. E por isso pergunta-se no versículo 34, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Como diz aqui, amém. Amém. E depois continua no versículo 12. No versículo 12, sim, é grande sabedoria de Deus. Este plano dele é maravilhoso para que tenham maior sucesso, para que um número maior de pessoas sejam salvos. Ao fim deste plano, não é agora.
ao fim deste plano de cerca de 7.000 anos. Hoje estamos aproximando ao fim do 6º milénio. Mas ainda há mais outro milénio a vir. Outro dia de 1000 anos. Digamos assim, um sábado de 1000 anos. E por isso, irmãos, Deus tem um plano maravilhoso. E por isso depois continua no capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, irmãos, por favor, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é só aceitar a Cristo, é viver o caminho, sacrificando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não sejam conformados com este mundão, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos de experimentar, precisamos de praticar, precisamos de viver a perfeita vontade de Deus. Deus não é injusto, Deus é justo. Deus tem um plano maravilhoso para o seu futuro.